a fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia, meus irmãos. Que alegria estarmos aqui mais um domingo para cultuarmos ao nosso Deus. Sejam bem-vindos à nossa transmissão, que o nosso Deus seja louvado, que a grande e infinita misericórdia do Senhor, que a bondade do Senhor encha o coração de todos vocês que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos mais uma vez, então, ao nosso culto. Nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada, e nós cultuamos a Deus todos os domingos, e nesses domingos estamos fazendo as nossas transmissões, nossos cultos online, e que alegria tê-los com a gente. Vamos ler, para iniciar nosso culto, o Salmo de número 8. A cada domingo nós lemos um salmo na sequência dos salmos, e hoje o salmo é o número 8. Acompanhem a leitura. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra para fazer a leitura junto, ou acompanhe aí na projeção, que vai estar todo o texto aí. Nós fazemos sempre a leitura na versão Almeida atualizada, que é a versão que a gente usa em todos os textos aqui em nossos cultos. Salmo 8, então, diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que alegria lermos esse salmo, o salmo que expõe, que exalta a glória divina, a glória do Criador, e também ressalta que o ser humano foi criado por Deus, e o ser humano não é uma obra do acaso, mas é obra de Deus. Por isso o nome do Senhor é glorificado, e por isso cada um de nós devemos, dia após dia, glorificarmos o nome do nosso Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus eterno, dedicamos a Ti este culto. Tu que és grande, maravilhoso, Tu que és magnífico, Senhor, Tu que és tremendo, Deus eterno, Deus criador de todas as coisas. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o Teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a Tua majestade. Ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Nós Te louvamos, e nesse dia, Senhor, nesse domingo, nós nos reunimos para Te adorar, para Te bendizer, para Te glorificar e para declarar que o Senhor Jesus Cristo ressuscitado é o nosso Senhor, é o Senhor da nossa vida. A Ti, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, nós dedicamos este culto a Deus, para que o Teu nome seja louvado. Deus eterno, louvamos e bendizemos o Teu nome, que todas as famílias, todas as pessoas, cada um individualmente que está nos assistindo, que está acompanhando este culto,
seja alcançado por tua graça, por tua bênção, e que este culto, como meio de graça, alcance a todos, servindo de bênção a todos, transmitindo, Senhor, a tua graça, a tua bênção, as tuas virtudes a todas as pessoas que nos acompanham neste momento, nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos, te glorificamos. Amém. Amém. Nós vamos ter agora um momento de cânticos, e eu peço a todos que não apenas ouçam os cânticos, mas acompanhem cantando também. Vamos todos cantar juntos, como se estivéssemos presencialmente no templo, mas nós não necessitamos de um templo para adorar a Deus. Aí na sua casa, onde você está, você pode também cultuar, acompanhar todo o culto participando junto. Então a letra vai estar aí na projeção. Cante junto conosco e glorifique a Deus conosco para a glória dele, porque ele não é que ele precisa, mas nós precisamos glorificar o seu nome para recebermos as suas virtudes. Jesus riscou a cédula que era contra nós, gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Esse mesmo triunfou, Jesus riscou a cédula que era contra nós, gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Esse mesmo triunfou. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente e neles triunfou. Esse mesmo triunfou. As estrelas incontáveis tu conheces toda pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. Tua glória brilha aqui, e quanto mais
o teu amor que diz a mim que não há outro Deus. Misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso é, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Rei da glória, maravilhoso é, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração, e quanto mais te vejo eu amo. Que alegria, meus irmãos, que alegria cultuarmos juntos. Meus irmãos, vamos ao breve catecismo. Em todas as nossas reuniões, todos os nossos cultos e também nos nossos devocionais, incentivamos que se use as perguntas do breve catecismo de Westminster para o ensino e o aprendizado das Escrituras. E hoje nós vamos à pergunta número 103. Nós estamos vendo as perguntas relacionadas à oração do Senhor ao Pai Nosso. Pergunta 103. Como sempre, eu faço a pergunta e depois todos recitam juntos a resposta. Nós vamos fazer isso 2 vezes para ficar bom, porque às vezes na primeira tentativa a gente não vai bem, mas na segunda fica melhor. Então, pergunta 103. Pelo que oramos na terceira petição? A resposta: na terceira petição, que é: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, pedimos que Deus, por sua graça, nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade, de obedecer e submeter-nos a ela em tudo, como fazem os anjos no céu. Vamos mais uma vez? Pelo que oramos na terceira petição? Resposta: na terceira petição, que é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pedimos que Deus, pela sua graça, nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade, de obedecer e submeter-nos a ela em tudo, como fazem os anjos no céu. Os textos que nós vamos ler para acompanhar essa resposta e essa pergunta se encontram primeiramente em Mateus capítulo 24, verso 39, que diz: e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Na parousia, na vinda de Jesus, é que nós vamos ver estabelecidos definitivamente em todas as pessoas a vontade do Senhor. Filipenses capítulo 1, do verso 9 a 11. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de todos.
Enquanto o Senhor não vem, a nossa missão é vivermos esta vida cheia dos frutos de justiça, para glorificar o nome do Senhor. E Salmo 103, versos 20 e 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. A vontade do Senhor é maravilhosa e deveria ser um prazer para cada um de nós essa busca de fazermos a vontade dele. E por falar em vontade do Senhor, a vontade perfeita do Senhor, ela está definida nos 10 mandamentos. E em todos os nossos cultos nós recitamos os 10 mandamentos, porque esses 10 mandamentos são a expressão gloriosa da perfeita vontade de Deus. Vamos lá então, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, não as adorarás e não lhes darás culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Meus irmãos, o 6º mandamento, nós temos falado sobre a proteção da vida. E quando diz não matarás, nós temos dito aqui que nesses tempos do coronavírus, do Covid-19, nós estamos recomendando que se tome todas as precauções para preservar a sua vida e a vida do próximo. E sobre isso, eu prometi trazer aqui as perguntas e as respostas do Catecismo Maior de Westminster com relação ao 6º mandamento. No Catecismo Maior, a pergunta é a 135, que diz assim, quais são os deveres exigidos no 6º mandamento? A resposta: os deveres exigidos no 6º mandamento são todo o empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e a dos outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego mental, alegria de espírito, uso sóbrio da comida, bebida, remédio, sono, trabalho e recreios, por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficos, brandos e corteses. A longanimidade e prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente, perdoando as injúrias, dando o bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo o inocente. Meus irmãos, esse é o nosso dever, proteger a vida do nosso irmão, proteger a vida do nosso próximo. E a pergunta 136 é esta: quais são os pecados proibidos no 6º mandamento? Os pecados proibidos no 6º mandamento são o tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra, legítima defesa ou defesa necessária. A negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos
e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Esses são os pecados proibidos nos seus mandamentos. Portanto, meus irmãos, nesses tempos de pandemia, nós precisamos fazer de tudo para proteger a vida do nosso próximo, de tudo, de tudo. Então, fica aqui o nosso chamado, o nosso registro, o nosso apelo, para que sejam cuidadosos e assim todos nós estaremos cumprindo o sexto mandamento que diz: não matarás. Certo? Vamos recitar o credo apostólico também. Todos juntos, então, recitando. Eu estou aqui imaginando vocês que estão acompanhando, recitando essa preciosidade, essa maravilha que é o credo apostólico. Vamos então recitar o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Que glorioso, que maravilha é este credo, o credo chamado credo apostólico, que resume, que sintetiza a fé cristã apostólica. Que preciosidade confessarmos o Pai, confessarmos o Filho e toda a sua obra redentora, confessarmos o Espírito Santo, confessarmos a catolicidade da Igreja, que alcança todos os santos de todas as eras, de todas as épocas e de todos os lugares. Que bom que esse credo termina com a viva esperança do cristão, que é a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Meus irmãos, nós vamos agora ao sermão, à exposição das Escrituras, que é o momento central do nosso culto. E nós estamos numa série que trata da cruz de Cristo e os sofrimentos humanos, os sofrimentos, as dores humanas à luz da cruz de Cristo. E a cruz e as dores humanas, esse é o título, né, da nossa série, e a nossa ideia, a nossa preocupação, a nossa intenção é, nesse período de turbulência que nós estamos vivendo, trazer uma palavra de esperança, de conforto aos irmãos, de esperança para a igreja, apontando sempre para o nosso Salvador, para a obra redentora do nosso Salvador. E esse é o terceiro sermão dessa série, e na semana passada nós vimos sobre a nudez de Jesus, o ato humilhante, quando os soldados tiram a roupa de Jesus e o humilham. Quem ainda não ouviu esse sermão, tem no YouTube, né, é só procurar, que é o último culto antes deste aqui, e ouça esse sermão. Quem não ouviu, ouça, porque é uma sequência. Então, muito importante esta série, porque ela traz respostas ao sofrimento humano à luz da obra redentora do nosso Salvador. O texto que nós vamos ler é o mesmo da semana passada, Mateus capítulo 27, dos versos 27 ao 31. Mateus capítulo 27, dos versos 27 ao 31. Você pode acompanhar na sua Bíblia, vai ter também aí na tela, na projeção, e nós lemos sempre na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim, então, o texto bíblico: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e na mão direita um caniço.
e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. E em seguida o levaram para ser crucificado. Meus irmãos, depois de despir Jesus, depois de deixá-lo nu, os soldados colocam sobre ele uma capa vermelha. Provavelmente a capa de um dos oficiais que estavam ali. Mas o gesto de colocar uma capa vermelha, a princípio era uma honra. Uma pessoa, o vermelho, a capa vermelha, o manto vermelho, era uma honraria. Mas a intenção aqui era o contrário. A intenção aqui dos soldados não era de honra, mas era zombaria, era escárnio. A intenção deles era desmoralizá-lo. O que eles estavam fazendo era um teatro de desmoralização do nosso Senhor. Vejam, eles vestiram-no como se fosse um rei. Aqui diz, despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Eles vestiram-no como se fosse um rei, mas um falso rei. Mas não apenas um falso rei, esta era a intenção, mas um rei de comédia, um rei ridículo, um rei risível. Quem estava ali naquele teatro não era um ser qualquer, era Deus. Era o Verbo de Deus, era o Filho de Deus. Por isso essa foi uma tremenda injúria, aquele ato foi uma tremenda injúria, pois ali estava o verdadeiro rei, não um rei qualquer, não qualquer rei. Ele era o Rei dos Reis, o Rei de todos os reis. Ali estava aquele a quem os soberanos da terra deveriam se dobrar e honrar. O grande rei de toda a terra, como diz os Salmos. Aquele a quem os maiorais da terra deveriam trazer presentes. Ele, o rei poderoso, a quem os povos, as nações, os países deveriam louvar e engrandecer. Ele, o rei, a quem todos deveriam agradecer. Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus, aquele que estava ali sendo zombado, ridicularizado, de quem os soldados estavam tirando para um comediante, ele é o rei da glória do Salmo 24. Aqui os portais celestiais são chamados a se abrirem. Ele é o Deus forte, o príncipe da paz, Isaías 9, ele é o rei que está declarado glória em todas as escrituras. Este rei divino agora está ali sendo proclamado um rei de brincadeira, um rei de comédia. Vestiram-no com a capa vermelha e riram, zombaram. Vestiram-no com a capa vermelha, com o manto escarlate, como diz o texto, e se divertiram às custas dele. Eles estão ali zombando, eles estão se divertindo diante de Jesus, diante do nosso Senhor. Eles estão dizendo: você é rei. Eles estão dizendo: você não é rei, não. Você não é nada, você é uma piada, uma comédia. Esta é a mensagem que eles estão, o teatro que eles estão fazendo. Eles estão chamando o Senhor de uma piada, de uma comédia. Agora, meus irmãos, sendo Ele o Rei do universo, sendo Ele o Rei dos reis, isso se torna uma injúria infinita. De acordo com a dignidade da pessoa, assim é a gravidade daquilo que se fazem contra ela. E sendo Jesus o Rei dos Reis, essa injúria foi uma injúria contra Deus, foi uma zombaria contra Deus. Só que, meus irmãos, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que Jesus não reage como qualquer outro reagiria. Ele suportou mais essa dor, ele ficou
ali diante daqueles homens perversos, idiotas, simplesmente deixando que eles fizessem tudo aquilo. Ele enfrentou mais essa dor, isso fazia parte, isso fez parte da sua paixão, da sua obra redentora, da sua humilhação. Agora, vejam que ele enfrentou ao mesmo tempo a provação e a tribulação em sua alma, porque assim como a nudez expôs o ser humano, Jesus, à vergonha, este ato de comédia expôs também a pessoa de Jesus, a alma de Jesus, ao ridículo. O ato de tirar a sua roupa, expondo a vergonha, e depois zombar dele dessa forma, sendo ele quem ele era, foi uma provação extrema. Meus irmãos, aqui Jesus está sendo provado de uma forma extrema, porque em seguida eles vão colocar também uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, que é o sermão do próximo domingo. Então, nós estamos diante de uma cena grotesca, perversa, que traz dores psicológicas, mas também trarão dores físicas, mas muito mais do que isso. Essas dores serão levadas ao extremo, porque ele não era um ser qualquer, ele era Deus, e era Deus que estava ali sendo humilhado, era Deus que estava ali sendo zombado. Então eu quero destacar três consequências disso, ou três atos onde Jesus foi provado de uma forma extrema. Em primeiro lugar, Jesus foi provado na sua dignidade. O Senhor Jesus foi provado na sua dignidade. Sendo Ele Deus, Criador daquelas criaturas infames, sendo Ele Deus, sendo zombado e ridicularizado por elas, Jesus foi humilhado, então, de forma extrema, porque Ele era o Criador daqueles homens, Ele era o Senhor daqueles homens, Ele era Deus daqueles homens, mas aqueles homens eram criaturas dEle. A Bíblia diz que tudo foi criado para Ele e por meio dEle, e eles fizeram isso, meus irmãos, justamente porque Ele se declarou Deus, porque Ele se declarou ser o Senhor. É por isso que os judeus o entregaram a essa situação, é por isso que Ele estava nessa situação, o Criador sendo humilhado por suas criaturas. Irmãos, não é concebível isso foge da nossa compreensão, mas vejam, meus irmãos, que Ele não reagiu. Agora, por que não? Por que Ele não reage? Porque Ele estava agindo como Salvador dos pecadores. Ele estava agindo como substituto dos pecadores. Ele também estava expondo os nossos pecados. Pois nós, meus irmãos, nós estávamos representados nos soldados e nos espectadores. Porque Ele, ao ser humilhado, vejam isso, Ele, ao ser humilhado, ele expôs os que o humilhavam. Então, veja o que nós somos capazes de fazer, veja o que o ser humano é capaz de fazer. Por outro lado também, esse ato tanto dos soldados fazendo tudo isso, e Jesus não reagindo de modo intempestivo ou inconsequente, como qualquer um de nós talvez reagiríamos. Por outro lado, isso também nos expõe a nossa mentalidade frágil, porque nós, meus irmãos, mesmo nos declarando cristão, nós não aguentamos nem mesmo uma simples contrariedade. Sim, nós não suportamos sermos contrariados. Quando alguém nos critica, o que a gente faz? Como a gente reage? A gente se sente perdido, desafiado, humilhado. A gente precisa dar uma resposta, a gente precisa reagir, a gente quer colocar na justiça, a gente quer uma vingança, a gente quer provar que nós somos a pessoa da razão. Por isso, meus irmãos, Jesus foi provado na sua dignidade. Ele não reagiu.
tiraram a roupa dele, colocaram o manto vermelho e ele simplesmente não reagiu. Sendo Deus, ele não reagiu. Isso fazia parte de sua humilhação como Salvador. Então Jesus foi provado na sua dignidade. Ele foi zombado na sua melhor qualidade, ou seja, ele sendo rei, verdadeiro rei, eles os desprezaram a sua realeza. Mais do que fazer pouco caso, eles não levaram em conta que ali estava o rei, e eles simplesmente trataram isso como uma forma, como se Jesus fosse uma caricatura, como se Jesus fosse um bufão, como se Jesus fosse um nada. Eles simplesmente colocaram Jesus numa situação humilhante. Por isso o Senhor Jesus foi provado de uma forma extrema. O Senhor Jesus, o nosso Senhor, foi provado na sua dignidade. Em segundo lugar, meus irmãos, o Senhor Jesus foi provado na sua sanidade mental. Isso para uma pessoa normal é um desafio muito grande, são atos muito humilhantes. E ele foi provado, então, na sua sanidade mental, como qualquer outra pessoa seria provada. Ele foi provado no seu equilíbrio emocional. Ele foi chamado de falso. Ele poderia se justificar, mas não o fez. Ele poderia se defender, mas não o fez. Acusaram ele, mas ele não elaborou uma defesa. Ele foi torturado, despido, humilhado, ele foi desafiado na sua sanidade mental. Ele estava sendo provocado. E a pressão psicológica provocada por alguém é uma tortura. As pessoas consideram assim. Poucos suportam críticas. As pessoas reagem, elas se estressam, elas surtam, elas imediatamente reagem. Os instintos reagem, a adrenalina sobe, nós entramos em crise, nós surtamos. Ora, se a gente ouve alguém falar qualquer coisa de nós, a gente surta, a gente quer uma vingança, uma resposta, a gente quer provar que não é. Porém, meus irmãos, Jesus ouviu tudo calado. E ele era o poderoso, ele era o digno, ele tinha razão, mas diante de tamanha pressão, ele manteve a dignidade, ele manteve o seu equilíbrio, ele manteve a sua serenidade, ele não surtou, ele não enlouqueceu, ele não pirou. Ele não saiu da casinha, ele manteve a sua dignidade, ele não procurou provar-se certo, ele não procurou uma reação, ele não elaborou nenhum tipo de reação, simplesmente ele manteve a sua dignidade. Em terceiro lugar, meus irmãos, em tudo isso, nós podemos também notar que Jesus foi provado na sua integridade. Ele foi provado na sua dignidade, ele foi provado na sua sanidade mental e ele também foi provado na sua integridade. Nada mais correto do que uma pessoa exigir seus direitos. E Jesus poderia ter usado seus direitos, pois ele era o Rei dos Reis. Aliás, todo mundo quer usar os seus direitos. Todo mundo declara ter os seus direitos. Isso é um fato. E hoje, mais do que em qualquer outro tempo, isso é muito fácil, está muito acessível, e nada mais correto do que exigir seus direitos. Porém, meus irmãos, Jesus poderia ter usado seus direitos também, pois ele era o Rei dos Reis. Ele era Deus entre a humanidade, Deus homem, Deus entre nós. Ele era Deus conosco, como a Bíblia diz, ele era o Emanuel. Ele poderia ter dito quem ele realmente era. Ele poderia ter provado com palavras poderosas, com gestos, com atos de poder, mas não o fez. Ele poderia destruir aqueles soldados. Ele poderia fulminar num segundo todos eles. Nada disso. Ele manteve-se íntegro. Ele manteve-se em sua missão. Ele deu provas de sua
santidade, ele provou e demonstrou a sua grandeza. Porque, meus irmãos, ele não necessitava ser considerado. Ele não necessitava provar quem ele era. Ele não estava ali para provar quem ele era, ele estava ali numa missão. Porque, se nós analisarmos assim, o fato de Jesus, os acontecimentos, ele parecia um fracassado, mas ele era um vencedor. Ele era um vencedor. Mas ele parecia um derrotado, mas ele estava com a sua atitude vencendo, na verdade. Irmãos, ele parecia estar sendo julgado, mas na verdade, ele estava julgando. Ele parecia perder, mas na verdade ele estava ganhando o mundo. Aqueles homens achavam que estavam humilhando Jesus, quando na verdade eles estavam sendo humilhados. Porque eles não reconheciam a majestade de quem estava ali na frente deles, eles estavam agindo como cegos, na verdade eles eram cegos. Irmãos, no mundo, naquela hora, ele estava sendo humilhado, mas no céu, ele estava sendo adorado, e aqueles homens, vamos dizer assim, nesse palco universal, Calvino afirmou que o mundo é o palco onde Deus manifesta a sua glória. E nesse palco onde Deus manifesta a sua glória, aqueles homens que pensavam estar ridicularizando Jesus, estavam se prestando a um teatro absurdo, estavam sendo julgados por aquele a quem eles pensavam estar julgando. Ele agiu como substituto dos pecadores. Mas vejam, meus irmãos, não apenas para exemplo dos pecadores, mas para substituir os pecadores. E aqui, meus irmãos, mais uma vez eu quero dizer que Jesus não estava apenas dando exemplo, ele não é apenas um exemplo para os humilhados, ele não é apenas um exemplo para os injustiçados, ele não é um mártir, ele não é um pequeno das minorias que foi julgado, não, ele é o substituto de pecadores. Mas aqui então cabe algumas lições. Preste atenção nisso, meus irmãos, porque nós estamos vendo que toda a humilhação de Jesus foi uma obra substitutiva. Não foi apenas para deixar um exemplo de como nós devemos agir. Ele nos substituiu justamente por causa de nossas ações malignas, indignas. Mas eu quero trazer algumas lições aqui, que eu quero que vocês prestem muita atenção. Irmãos, o que nós podemos aprender nisso tudo? Meus irmãos, que por meio de Jesus, a honra do mundo é nada, quando nós recuperamos a nossa dignidade por meio dos méritos dele. A honra do mundo é nada, quando nós recuperamos a nossa dignidade por meio dos méritos dele. Nós não necessitamos de honra do mundo se nós somos honrados por Deus. Porque nem sempre o honrado e reconhecido pelo mundo é reconhecido por Deus. Nós não precisamos, não necessitamos, irmãos, sermos reconhecidos no mundo se estamos certos de estarmos fazendo a vontade de Deus. Nós não necessitamos parecer, nós não necessitamos nos preocupar em parecer, mas em ser. Irmãos, as pessoas grandes do mundo, as pessoas reconhecidas, as pessoas que aparecem na mídia, as pessoas que são reverenciadas no mundo, meus irmãos, elas podem ser nada, se elas não tiverem, meus irmãos, essa dignidade adquirida por meio dos méritos dele, porque essa aparência que as pessoas querem ter, irmãos, elas queimam no fogo do juízo, essa aparência queima no fogo do juízo. Jesus não parecia ser, mas ele era. Ele não pareceu ser bem-sucedido, mas um fracassado,
mas, meus irmãos, ele estava sendo bem-sucedido na maior missão que já houve. Se vocês, de alguma maneira, foram humilhados na vida, se algumas pessoas, como o apóstolo Paulo disse, alguns haviam sido ladrões, alguns haviam sido bêbados, alguns haviam sido prostituídos, adúlteros, ladrões, mas eles foram recuperados em Jesus. Por isso, meus irmãos, aquela pessoa que está em Cristo não tem passado, porque ela é uma nova criatura e tudo se fez novo. Por isso, ninguém precisa ter vergonha do seu passado, trazer a culpa do passado, porque aquele que está em Cristo teve a sua dignidade recuperada e restaurada por meio dos méritos dele. Meus irmãos, em segundo lugar também, nós precisamos entender que por meio de Jesus os indignos ganham dignidade. Por isso, meus irmãos, nós não necessitamos da aprovação de ninguém. Quando nós temos a aprovação do nosso caráter e da nossa fé, porque, meus irmãos, tudo passa, a vida passa, as coisas mudam, essa crise que nós estamos vivendo vai passar, mas vai vir outra, e depois que a outra passar, virá outra, e mais outra, meus irmãos, mas a aprovação de Deus é o maior valor do mundo, e nós passamos por várias fases da vida. Portanto, meus irmãos, vocês não precisam brigar com ninguém para provar sua dignidade, porque se nós estamos em Cristo, muitas vezes nós somos humilhados, desprezados, mas por meio de Jesus, os indignos ganham dignidade. Por isso que um ladrão, ao nascer de novo, ele se torna uma pessoa digna. Assim como Zaqueu, assim como aconteceu com aquela mulher que foi pega em adultério, aquela mulher havia sido candidata a ser apedrejada, mas em Jesus ela ganha dignidade. Não existe em Jesus, não existe ex-drogado, ex-prostituta, ex-adúltero, porque em Jesus tudo se faz novo. O perdão dos pecados é isso. Nós somos novas pessoas. Por isso, meus irmãos, também, o que nós temos que considerar por meio desse texto é que nós não temos necessidade de provar nada para ninguém. Um discípulo de Jesus sempre vai procurar fazer o que o seu Senhor faria naquela situação. Nós não precisamos ficar provando. Eu não preciso provar que eu sou bom, que eu sou santo, que eu sou uma pessoa excelente. Deixa que o testemunho de Jesus na tua vida fale isso. Mas eu quero encerrar, meus irmãos, com uma palavra, com uma aplicação que eu julgo que é a mais importante para o momento que nós estamos passando. Que por meio de Jesus, a nossa mente é preservada pela paz de Deus. Por meio de Jesus, a nossa mente é preservada pela paz de Deus. Jesus foi provado na sua sanidade mental. E muitas pessoas estão vivendo, ou por necessidade, ou por ter pessoas na família consideradas de grupo de risco, ou por uma série de razões, estão vivendo no isolamento médio, grande, enfim, qualquer tipo. Isso tem provado a mente das pessoas. A gente ouve muitos depoimentos de pessoas que estão nervosas, abatidas, ansiosas. A quarentena deixa as pessoas assim, nervosas, ansiosas, sem saber o que fazer, algumas surtadas, algumas violentas. Meus irmãos, mas por meio de Jesus, a nossa mente, e essa é uma promessa de provisão, por meio de Jesus, a nossa mente é preservada pela paz de Deus. Nós temos provisões para a mente,
para podermos suportar os desafios a que somos impostos. A Bíblia diz que a paz de Deus guarda a nossa mente por meio de Cristo. E eu quero que vocês creiam nisso, entendam isso e procurem isso nas Escrituras. A nossa mente é guardada pela paz de Cristo. Ninguém precisa viver surtado, nervoso, ansioso. Necessitamos entender que há provisão em Jesus para esse momento. Há provisão em Cristo para a nossa sanidade mental, para não afundarmos nas inúmeras situações que nos convidam à loucura. A esposa não precisa enlouquecer porque está com o marido dentro de casa, o marido não precisa enlouquecer porque está com a esposa dentro de casa, as mães não precisam enlouquecer porque estão com os filhos dentro de casa. Procura nas Escrituras a provisão para esse momento, procura nas Escrituras, procura em Jesus. O problema é que as pessoas, nesse tempo, ficando em casa ou estando mais em casa, o que elas fazem? Elas vão se afundar em séries, Netflix e outros, e uma mais outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra, e daqui a um pouco isso se torna um vício na mente. Irmãos, nós precisamos pensar também e nos ocupar em vida devocional. Nós precisamos nos ocupar em vida devocional, e nós, irmãos, nós precisamos buscar diariamente nos Salmos, nos 10 Mandamentos, na oração do Pai Nosso, nos credos que nós temos confessados, nas orações de santos do passado. Meus irmãos, são essas coisas que vão nos devolver a sanidade mental, a tranquilidade, a esperança e uma vida nesses tempos, mesmo que em casa, quem está tendo esse período, longe daquilo que nós chamamos de cansaço mental ou cansaço espiritual. Irmãos, há provisão. Jesus foi provado na sua sanidade mental. Quiseram enlouquecer Jesus, quiseram tirar a paz de Jesus, quiseram tirar a grandeza de Jesus, mas ele, provocado, não reagiu. Por quê? Meus irmãos, porque ele estava em paz com Deus, em paz com o Pai. Eu quero dizer a todos vocês, a única solução para a nossa sanidade mental em qualquer tempo é paz com Deus, é a paz de Deus. Sem isso, a loucura é certa. Sem isso, vamos surtar a qualquer tempo. Sem isso, não há sanidade mental. Meus irmãos, paz em Cristo. A paz de Deus, por meio de Jesus Cristo, é o que vai guardar a nossa mente. Por isso, meus irmãos, na hora da pressão, na hora da provação, na hora da provocação, na hora da crise, na hora do sofrimento, na hora da dor, é que se prova ser ou não um discípulo de Jesus. É que se prova se uma pessoa recebeu ou não os benefícios da cruz. É que se prova se uma pessoa está em Cristo ou não. Porque, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele foi o nosso perfeito substituto. E ao nos substituir na cruz, ele trouxe todas as provisões para todas as demandas da nossa condição de pecadores. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, nós bendizemos o teu nome. Nós glorificamos o teu nome, e que as pessoas, meu Deus, que estão acompanhando esta oração, que acompanharam este sermão, tenham entendimento, busquem em Ti, de buscar em Ti a provisão necessária para as suas demandas emocionais, para as suas demandas psicológicas, até mesmo em todos os sentidos de satisfação. Que Tu, Senhor, seja a satisfação da alma dos Teus filhos, e que os Teus filhos entendam que só podem descansar em Ti, quando a Tua grandeza, quando a Tua majestade, quando a Tua sublimidade, Senhor, inundar
o ser, a nossa alma, é que encontraremos a satisfação, a alegria, a felicidade, a verdadeira paz, a sanidade mental que precisamos, a saúde mental que precisamos, o descanso que necessitamos, nós só encontraremos em Ti, bendito Senhor, bendito Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Faltam palavras para expressar o meu amor por Ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia, por sua benignidade, por sua benevolência. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, mais um domingo, e nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada. O nosso endereço está na Rua Nicolau Eli, 332, no bairro Jardim Floresta, em Porto Alegre. Por enquanto, nossos cultos estão online. Nós ainda não decidimos quando que nós vamos voltar aos nossos cultos presenciais, porque nós entendemos que nós precisamos ainda desse cuidado com nossos irmãos. Nós temos na nossa igreja um grupo bem significativo de famílias que tem nas suas casas pessoas com grupo de risco, né, chamado grupo de risco ou considerado grupo de risco, e nós queremos amorosamente renunciar ao nosso direito, né, de nos reunir para cuidar destas pessoas. E o nosso testemunho que nós temos recebido, o feedback que nós temos recebido é que as famílias estão cultuando, que as pessoas estão cultuando a Deus, acompanhando a nossa transmissão. Nós estamos atendendo a igreja por meio de vídeos, enfim, acompanhando elas também, né, nas suas casas, por meio enfim, das nossas mídias. E graças a Deus que nós temos esses recursos, mas a igreja está bem cuidada, graças a Deus. Mas depois que passar esse período todo de distanciamento social, nós estaremos aqui reunidos neste endereço, sempre aos domingos, às 10 horas da manhã. E quem necessitar de alguma ajuda, tirar alguma dúvida, ou de algum atendimento, nos procure por meio das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. Nós somos muito fáceis de encontrar. Então, nos procure, que nós estaremos completamente, totalmente acessíveis para ajudar, certo? Não fique sozinho, qualquer demanda que tiver, nos procure, que nós queremos ajudar. Queremos ajudar e estamos à disposição. Deus abençoe a todos. Também quem quiser doar alimentos, nos procure. Quem quiser doar cobertores no inverno, nós temos muitas pessoas que nós atendemos, que são necessitadas, e você pode então nos procurar
e ajudar essas pessoas. Meus irmãos, nós vamos encerrar então o nosso culto e eu quero convidar todos vocês para orar, em primeiro lugar, a oração do Pai Nosso e em seguida recebam a oração. Vamos todos juntos então orar a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, Deus criador dos céus e da terra, Deus que nos supre, Deus que nos salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos te agradecer por este culto, te agradecer, Senhor, por todas as pessoas que estiveram juntos, acompanhando. E eu te peço uma semana abençoada para cada um, Senhor, para cada família, para cada pessoa, que haja provisão, segundo a tua providência, pois tu és o Deus da provisão. Que haja o pão de cada dia, que haja o perdão dos pecados, Senhor. Livra-nos do mal, livra cada família do mal, livra do maligno, guarda nossas crianças, guarda os idosos, guarda os casais, guarda os jovens, guarda os solteiros, guarda os pequenos e os grandes, Senhor. Livra-nos do mal e livra-nos do maligno. Guarda-nos, Senhor, da doença. Guarda-nos da peste perniciosa, como diz a tua palavra, e que o teu nome seja glorificado. Que haja bênção em cada casa, Senhor, e que haja provisão em tudo, em todas as áreas, principalmente da salvação, do perdão dos pecados e da paz, a tua paz em cada mente, em cada pessoa que nos acompanha neste momento. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que a tua bênção, que a tua graça sejam com todos, Senhor. Que o teu amor, Senhor, se manifeste a todos. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus. Que a tua boa mão seja com todos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Vamos na paz e fiquem em paz. Amém. Pra onde eu irei? Pois só tu tens palavra de vida eterna. Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou e sigo te buscando.